Olá, o meu nome é Ricardo Vieira e este é o curso Motivo Humano. Bem-vindos à primeira aula do módulo 1. Nós sabemos que a vida é movimento. A vida são os comportamentos que nós manifestamos. E os comportamentos muitas vezes derivam da nossa intenção comportamental, da nossa vontade de fazer. Mas essa vontade de nada significaria sem os porquês, sem os motivos, sem a motivação para agir daquela forma. Este curso vai falar sobre esses motivos, sobre os parâmetros que definem os motivos humanos. É um projeto de descoberta, de recriação, um projeto que visa maximizar o seu potencial de uma forma sustentável. E vamos seguir por momentos a linha da vida. O que é que a existência procura? A existência procura a salvação da vida. Ela procura um imediatismo de sobrevivência e procriação, de forma a que a espécie se perpetue no tempo. E esse imediatismo muitas vezes traz consequências nefastas, pois é um imediatismo não sustentável. A vida procura expandir-se, crescer, sem olhar a meios para isso, sem olhar para as consequências do seu comportamento. E no caso dos seres humanos, nós encontramos numa situação estranhamente única, em que grandes forças da natureza foram suplantadas e que entramos num género de colónia de bactérias. E porquê comparar os humanos a bactérias? Pode parecer impróprio, mas vamos por um momento estudar as bactérias. Quando estudamos as bactérias, nós vemos que o desenvolvimento delas se enquadram em 4 fases. A primeira fase de latência, depois temos o crescimento, a maturação ou estagnação e depois o declínio. E a primeira fase de latência é quando as bactérias estudam-se e adaptam-se ao meio envolvente e esperam pelas condições ideais para prosperar. A segunda fase de crescimento é quando as bactérias se multiplicam exponencialmente e aumentam a sua população enormemente. Depois existe a terceira fase de estagnação, onde o número de indivíduos formados é igual ao número de indivíduos que morrem. E por fim entram na fase de declínio, onde tendencialmente as bactérias entram numa extinção, numa morte de toda a colónia. E este declínio normalmente está associado a 2 grandes razões. Uma por esgotamento dos recursos naturais que elas possuem e a segunda causa por intoxicação pelos detritos por elas próprias criadas. Por mais distante que estejamos das bactérias, esta história parece estranhamente a nossa. Nós estamos numa era avançadíssima da civilização humana que está a esgotar os recursos naturais a uma velocidade incrível e está a poluir o ambiente de uma forma nunca antes vista. E a história conta como esta tendência do desenvolvimento humano leva muitas civilizações à sua extinção. Há várias civilizações da história humana que foram extintas por uma destas 2 razões que mencionei. Mas vamos colocar esta perspectiva em números. Se nós recuarmos para o ano 10.000 a.C., estima-se que a população mundial de seres humanos fosse de cerca de 4 milhões, ou seja, menos de metade da população de Portugal neste momento. E estima-se que no ano 2050 a população mundial seja de 10 mil milhões, ou seja, 2.500 vezes mais do que era no ano 10.000 a.C. Com isso, somarmos que a esperança de vida mais do que duplicou. E mais do que isso, nós passamos de caçadores-coletores para seres sedentários após a agricultura e agora para uma sociedade consumista. Ou seja, a nossa pegada ecológica é abissalmente superior àquela que foi no ano 10.000 a.C. Mas existem outras vantagens do nosso estado atual. Aparentemente, nós conseguimos suplantar a fome, as guerras e a peste na maior parte dos países civilizados. Por exemplo, a peste negra, uma pandemia que surgiu no século XIV e percorreu várias centenas de anos, perto de metade da população mundial sucumbiu à peste negra. Hoje em dia, felizmente, parece-nos que as espécies, as pandemias, estão mais ou menos controladas. Pelo menos têm estado nas últimas décadas. Guerras também suplantamos, desde a Segunda Guerra Mundial, que tem havido um estado de paz, pelo menos na grande parte do mundo. E também a fome foi sucumbida através do desenvolvimento de técnicas agrícolas avançadas.
É uma condição atual, não quer dizer que seja uma condição perpétua. Mas neste momento há uma tendência para o investimento no desenvolvimento humano. Ou seja, vários problemas de fundo foram suplantados e temos agora tempo e recursos para investir noutras áreas. E uma das grandes áreas que está a ser neste momento investido é o conhecimento do universo humano. Ou seja, é o conhecer o mundo começando por você próprio. E é um estudo levado a cabo coletivamente, transversalmente, que vai desde a ciência genética, à neurociência, à medicina, à engenharia, enfim, uma série de áreas que vão se complementando e vão criando formas mais eficazes de prever o futuro e de como atuar assertivamente nele. E que nos permite decidir sobre quais os comportamentos que devemos ter neste momento para que consigamos prosperar no futuro de forma sustentável. Quais são as possíveis soluções para este tipo de comportamento que nós temos vindo a ter? Como descobrir, como expressar todo o potencial humano, mas de uma forma que seja sustentável, que seja favorável à vida, à salvação da vida, mas não só no imediatismo do curto prazo, mas numa visão a médio e longo prazo para as futuras gerações. E parte dessa grande solução está em compreendermos a nós próprios, de entender os motivos daquilo que fazemos, os motivos humanos das nossas ações. E vamos perceber o quão importante, por vezes, é revolucionar paradigmas. Vamos aprender modelos práticos e conceituais sobre a natureza humana, as variáveis que incidem sobre nós e que nos influenciam a comportar de certa forma. Vamos estudar o algoritmo da vida humana e os processos envolvidos no seu desenvolvimento. E a vida é movimento, de facto. É ir do ponto A ao ponto B. Mas é tão importante saber como ir do ponto A para o ponto B, como saber que no ponto B vamos estar numa situação melhor que no ponto A. E melhor não só a nível imediato, mas a nível de longo prazo. Em suma, a solução é conhecermos como nos movimentarmos de forma harmoniosa, fluida, que permita desabrochar todo o nosso potencial, sempre de uma forma sustentável. E este é um curso para professores, para empreendedores, para pais e filhos e para todos os curiosos que acreditam realmente no potencial humano e que acreditam que para agir melhor é preciso conhecer melhor. Estamos na primeira aula do módulo 1, onde vai ser apresentada toda a estrutura do curso. E importante como primeira informação a reter é que os comportamentos são aquilo que nos define, acima daquilo que pensamos, que achamos que vamos fazer. É a partir do momento em que manifestamos um comportamento que a nossa pessoa é definida socialmente, é definida externamente. E isso vai ser a única coisa que conta. E como vimos, é tão importante ir do ponto A para o ponto B, como saber que no ponto B nós vamos estar melhor que no ponto A. Sabemos que para sair de um ponto para ir para outro é necessário iniciar um caminho, é necessário fazer as coisas diferente, pois tudo aquilo que fez e da forma que fez levou apenas onde está agora. Para ir do agora para uma outra posição no futuro, tem que mudar certos aspectos, tem que refinar, tem que mexer, tem que se adaptar. E este é o infograma que vai acompanhar todo o nosso desenvolvimento do curso. Vamos falar sobre comportamentos conscientes, comportamentos que são intencionais. E esses comportamentos que vão competir diretamente com os nossos hábitos, ou seja, comportamentos condicionados. Vamos perceber o quão importantes são os nossos sentidos na interpretação e na comunicação para o mundo. E vamos também ver que os paradigmas e os nossos condicionamentos são aquilo que nos ligam, que nos estabilizam, que nos dão estrutura e a plataforma para tudo aquilo que edificamos, mas muitas vezes têm que ser rompidos, têm que ser revolucionados, criando novos paradigmas e novos condicionamentos que nos alavanquem para uma nova fase. Vamos estudar quais são as fontes das nossas necessidades primárias,
Ou seja, aquilo que nós temos que fazer e a forma como fazemos para garantir que estamos no nosso máximo potencial, para garantir que o nosso corpo responde da melhor forma, para garantir que a nossa biorregulação, ditada pela homeostase, trabalha adequadamente e a todo vapor. E cada vez que nos comportarmos, nós vamos ter um feedback, uma resposta do ambiente, que vai ser ou favorável ou desfavorável. Vai ser uma recompensa positiva ou negativa. E quando é positiva, vai tender a que esse comportamento se torne um hábito no tempo. Se for negativo, esse comportamento então vai ser diluído até extinguir-se. Vamos falar da importância do ambiente, o ambiente externo a nós, como uma fonte criadora de todas as oportunidades, mas a cada oportunidade vinculado a riscos, a barreiras, obstáculos que vamos ter que lidar e superar. Por isso, no nosso caminho, no nosso percurso, do ponto A para o ponto B, vamos ter que ter sempre uma atitude de superação de barreiras, uma atitude de superação de obstáculos, de aprender a lidar com esses mesmos desafios e utilizá-los a nosso favor. E vamos ver a grande importância da nossa visão no futuro, da nossa expectativa. Uma expectativa que vai atuar diretamente em todo este processo de comportamento planeado, na intenção em si. E que vai ser uma fonte de renovação de energia quando nós colocamos a visão, quando colocamos a nossa expectativa no ponto certo, nem demasiado baixa, de forma que os nossos comportamentos não sejam um espelho do mínimo que podem ser, mas também não demasiado alta, pois entraríamos num processo de frustração. Então a expectativa tem que estar afinada para uma coisa real, uma coisa tangível, mas uma coisa também que nos impulsione e nos desafie da nossa posição atual. Vamos perceber a importância do conhecimento e da memória, que é o veículo do conhecimento, para toda uma série de previsões, de pressuposições, de hipóteses que vamos criar. O conhecimento é em si um veículo de previsão do futuro. É uma ferramenta que nós usamos para tomar decisões mais acertadas no presente. Mas esse conhecimento vai ser sempre acumulado à luz dos nossos paradigmas. Vamos abordar cada um destes parâmetros individualmente e vamos ver a importância de trabalhar em múltiplas direções, de forma a que todo o nosso potencial seja desabrochado e não esteja limitado por uma falha nossa, quase como um veículo automóvel. Se nós não dermos atenção a toda a mecânica, a cada peça, então o carro nunca vai se movimentar em todo o seu potencial. Para que consigamos o fazer no mínimo esforço, essa é a nossa intenção, é realizar as coisas com o mínimo esforço. E o mínimo esforço significa que vamos ser produtivos, vamos ser eficientes e eficazes, e isso só vai potencializar tudo aquilo que podemos dar. Vamos perceber a complexidade de todas estas variáveis e o quão interdependente elas são umas das outras. Por exemplo, o comportamento planeado, baseado na nossa intenção comportamental, vai estar sempre a competir com os nossos condicionamentos habituais, os nossos hábitos comportamentais, mas também vai interagir com o nosso estado interior de biorregulação. Se estivermos cansados ou se estivermos com energia, a nossa intenção comportamental vai ser totalmente diferente. E daí a importância de não menosprezar todas estas raízes que nos ligam à condição humana de um ser que evoluiu ao longo de milhões de anos. Por isso vamos analisar os principais fatores internos que vão definir a nossa predisposição comportamental, como a alimentação, como a respiração, como o social. Por exemplo, nós termos tanto certezas e seguranças como incerteza e variedade, sentirmos afeto pelos outros, mas também significância na sociedade, termos a sensação de um crescimento no tempo. Vamos falar tanto da importância da atividade física, do movimento, como do descanso, a sua contraparte, que nos permite regenerar. Vamos ver que a nossa análise do mundo
que é feita através dos nossos sentidos e a nossa interpretação realizada a partir dos nossos paradigmas, são sempre realidades internas, criadas subjetivamente. E vamos perceber o qual nós somos treinados e condicionados a pensar que não vivemos numa ilusão pessoal. Nós somos iludidos pelas ilusões dos outros e ensinados a pensar que ilusões são só nossas. A deles é a realidade. Somos doutrinados a seguir a realidade que outros criam, sem a questionar. E como vimos, seguimos um impulso da vida, da busca da salvação, num imediatismo do sobreviver e procriar, sem olhar muitas vezes para o longo prazo, sem perceber a importância do que está a acontecer à nossa volta. É importante ultrapassarmos esta ignorância, buscarmos o conhecimento real e buscarmos aquilo que de facto parece ser as melhores escolhas atuais. Nós sabemos que muitas das coisas não funcionam, mas mesmo assim continuamos a fazer. E o mais importante neste momento da humanidade é, através desta Big Data, destes grandes dados a circular, buscar realmente os factos e os argumentos que nos façam agir da forma melhor possível, da forma que seja mais favorável à espécie e ao mundo. O curso Motivo Humano está estruturado em 3 módulos. O primeiro módulo, onde vamos falar sobre comportamento planeado e quais são as variáveis que influenciam os nossos comportamentos. Vamos também perceber a importância da forma como interpretamos o mundo através dos nossos paradigmas. E se os paradigmas são a plataforma de edificação dos grandes feitos da civilização, da humanidade, os paradigmas são também os grandes bloqueadores, as barreiras, os limitadores a um progresso para uma nova fase, para um novo estágio da condição de humano. No módulo 2, vamos falar sobre as necessidades básicas do ser humano, tanto a níveis físicas, emocionais e mentais. Vamos perceber como é que são formados os hábitos e qual é a importância de identificar os hábitos que melhor favorecem os nossos comportamentos. E vamos concluir o módulo 2 com ferramentas de mudança comportamental. No módulo 3, vamos aprender ferramentas práticas de tomada de consciência e impulsionadores evolutivos. E vamos descrever exemplos de rotinas de sucesso, exemplos práticos de dia a dia que poderá utilizar para inspirar a sua mudança comportamental. O curso vai estar cheio de insights, de exemplos práticos, de metodologias e ferramentas que poderá usar no seu dia a dia, independentemente da sua profissão, daquilo que faz. E terá a oportunidade de falar comigo diretamente, colocar as suas dúvidas e juntos transformarmos a sua vida na melhor versão de si próprio.